Salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vem falar aqui de um livro do qual eu já queria falar há muito tempo, né? E esse livro é o livro 2 do Érico Nogueira, né? O livro de poesias dele, publicado em 2010, sobre o qual a gente vai conversar aqui em detalhes aqui no decorrer aqui desse vídeo. Né? Em primeiro lugar, eu queria dizer aqui que esse vídeo aqui ele vai ser, obviamente, aqui publicado hoje e mais tarde, né? Mais tarde eu digo, ao longo da semana vai ser publicado um outro falando aqui sobre esse primeiro ano aqui de canal, contando um pouquinho da história de como ele começou, de como está sendo essa experiência, de como está sendo essa troca com vocês, enfim. É o seguinte, Érico Nogueira é um poeta brasileiro nascido aqui no interior de São Paulo, Bragança Paulista, em 79. Ele escreve já desde adolescente, né, e tem uma carreira aqui já bastante consolidada aqui dentro, né, da Universidade Brasileira. Né. Ele foi professor, eu não sei se ainda é, mas pelo que eu sei, ele foi professor de Língua e Literatura Latina na Universidade Estadual de São Paulo, se eu não estou enganado, talvez não federal, mas se eu não me engano, na estadual. Né. Ele passou aqui, né, cursou filosofia, cursou letras, se eu não me engano, o doutorado dele é em filosofia. Né. É um sujeito assim extremamente inteligente, conhece diversas línguas, traduziu do grego, do latim, conhece alemão, conhece inglês, italiano, enfim. É um sujeito extremamente qualificado aí como, né, intelectualmente falando, né, muito inteligente também, muito engraçado. Aliás, essa edição que eu tenho aqui do 2 é uma edição autografada em 2016, numa palestra que ele fez na Paróquia Santa Generosa, daquele ciclo organizado pelo Rodrigo Gurgel. E, enfim, ele publicou seu primeiro livro, o livro do Scardanelli, em 2008, e em seguida vem aqui o 2, o seu segundo livro de poesias publicado. E, né, ele tem aqui, além de todo esse currículo, né, ele também foi amigo, né, muito próximo aí do Bruno Tolentino. Teve aí, né, foi elogiado pelo Bruno como poeta, inclusive. Ele teve essa relação de proximidade, de amizade com ele. E, enfim, é, passaria aqui um vídeo inteiro aqui só falando aqui das qualificações dele como poeta, como pessoa, enfim, como intelectual, digamos assim, né? E, enfim, esse livro aqui foi escrito em 2010, é um livro de poemas bastante curto, tá? É um livro aqui, se descontar o prefácio, ele deve ter aqui umas 30 e poucas páginas, quase 40 páginas. E é um livro aqui dividido basicamente aqui em... Tem um prefácio, inclusive, aqui do Dirceu Villa, um prefácio muito bom, dá uma boa ideia do que é a poesia do Érico Nogueira, do que é o Érico Nogueira como poeta, tá? E é um livro basicamente que divide em três partes. A parte 2, que ocupa a maior parte do livro, né, que dá toda a temática geral aqui do livro. Tem também a seção Deu em Branco, né, a parte Deu em Branco, e também Coda, que conta apenas com o poema Arrivederci, né, que é o poema final aqui que fecha, obviamente, o livro. Né? E, enfim, falando aqui do livro, uma das temáticas aqui fundamentais aqui do 2 é justamente toda essa questão da busca, né? Fala de uma busca pessoal do Érico e aqui, claro, tem um apelo aqui universal também a uma busca, né, dessa questão da... O livro, inclusive, se chama 2, né? Tem essa questão do corpo e do espírito, quer dizer, né, do corpo, das suas necessidades, das suas fragilidades e, né, dessa questão da busca do espírito, da busca da grande poesia, da busca da, inclusive da questão até, entra de certa forma a questão religiosa aqui, da busca, né, por esses bens espirituais aí, né, que são simbolizados aqui, por exemplo, por Roma, né, que, né, e também a Grécia será falada aqui também, e que vão aparecer aqui de uma maneira bastante... toda a temática do livro vai girar em torno disso, não só da busca pelos bens espirituais, dos bens do espírito, se é que a gente pode chamar assim, sem parecer soltar esse clichê, né? E também toda a questão do corpo, da interação de corpo e espírito, e de como, né, inclusive como diz aqui um dos poemas, né, educa, né, o pensamento, mas o pensamento não, educa o instinto. Quer dizer, toda essa questão também
do espírito, né, da inteligência, do qual o corpo educar no certo sentido, para que não se busque apenas essa coisa, né, do espírito, né, na questão só do pensamento, né, do puro pensamento, da questão intelectual, excessivamente intelectual, mas também o corpo se educar e participar dessa busca, né, de estar ali também ativo, né, e presente nessa busca, né, para que também, como diz o outro verso, né, do Érico Nogueira, para que a gente não seja apenas aí, não temos apenas olhos que sabem ler, que só sabem ler, olhos cegos que só sabem ler, né, que sejam, né, mais do que isso. Enfim, aqui logo o primeiro poema, meu poema aqui de entrada, número um, já vai dar aqui, vai deixar bastante claro qual é a temática do livro, já vai esclarecer bastante, né, do que se trata. Então vem aqui o poema número um, já dizendo aqui na primeira estrofe. Entre as ruínas, ai, de arco e busto, eu busco ouvir além do meio físico, ouvir o que se entrega a um alto custo a quem, como eu, é carne e pouco espírito. Se me surgisse em rixa ou em decúbito, havia de onde vim e vou com gosto, meu coração tão flácido de súbito levantaria sangue para o voo. Ou seja, o espírito que tenho pouco e vou perdendo quanto mais existo, onde estará se rumo a este poço de secreções e beijos de granito. Era para eu ler só a primeira estrofe, mas acabei lendo o poema inteiro. Né? E logo essa primeira estrofe aqui, né, que já inicia com os versos, com o verso entre as ruínas, ai de arco e busto, busco ouvir além do meio físico. Quer dizer, já anuncia toda essa questão aqui da busca do espírito, da questão do corpo, das fraquezas do corpo, né, de tudo aquilo que o poeta ele vai buscar, né, nessa coisa simbolizada por Roma e depois pela Grécia, enfim. Já está tudo dado aqui logo de início. Né? E os primeiros poemas aqui dessa sessão aqui do 2, né, dessa primeira parte aqui, já tem alguns versos aqui que assim, são memoráveis e que merecem, obviamente, menção aqui. Por exemplo, é, aqui nos primeiros versos aqui do segundo poema, né? Da minha alcova, nome ultrapassado, e assim é Roma e o método antiquado que uso para falar do que me passa. Na minha alcova, se a doutrina é baixa, o ato é claramente executado. Quer dizer, vai falar aqui, né, dessa questão, né, do método antiquado, que creio eu aqui seja da própria poesia que o Érico esteja falando, que ele fala, que ele usa para dizer o que se passa no espírito dele, né? E que assim, se a coisa não está, digamos assim, intelectualmente clara, né, o ato, né, a poesia, o ato de dizer, ele é claramente executado. E, enfim, isso aqui, né, só esses dois poemas aqui sozinhos já dão aí uma boa ideia, né, do que, né, do poderio, digamos assim, né, poético, expressivo aqui do Érico, né? Inclusive, é, falando aqui, né, como eu já citei aqui aquele verso é, do olho cego que só sabe dele, ele vai estar aqui no terceiro aqui poema, né, desse livro aqui. Enfim, o livro ele vai seguindo aqui de uma forma assim excelente, né, passando por todos esses temas, dizendo todas essas coisas. O Érico também é uma das características mais interessantes nele, né, e que eu vou deixar até aqui destacado em alguns dos poemas da sessão aqui do Branco, é essa capacidade que ele tem de unir a linguagem, digamos assim, literária, poética, à linguagem popular, praticamente até a gíria, a coisas desse tipo, sem que nada fique fora do lugar, sem que pareça afetado, sem que pareça estranho, sem que aquilo, sem que uma coisa ou a outra pareça, como eu poderia dizer, sem que assuste, né, o leitor, né, sem que pegue o leitor ali de surpresa no pior sentido possível. Ele consegue unir linguagem, digamos assim, erudita, literária, com linguagem popular, de uma forma extremamente natural, de uma forma muito bem-vinda também. Ele é um poeta, sem dúvida, de mão cheia nesse sentido também, e isso é algo que vai caracterizar, vai perpassar por toda a obra dele, né? Além desse livro aqui, desses dois primeiros, né? O livro de Scardanelli 2, ele publicou também Poesia Bovina em 2014, e também tem o Esmeril de Horácio, que ele publicou, se não me engano, em 2019,
né, que ele vai traduzir a poética, vai traduzir Horácio e, de certa forma, algo dele também. E também, né, livro de poesias propriamente dito, vai ter aí o Aqui, Ali, Além, que é a publicação mais recente dele de 2022, e que isso, inclusive, né, pelo que eu ouvi dele mesmo recitando esses poemas, né, isso vai aparecer com mais força, essa união de linguagem popular, quase falada, ou linguagem, né, mais comum, o que se usa mais comum da linguagem falada com a linguagem poética, com a linguagem literária, de altíssimo nível, inclusive, ele também é um sujeito que sabe versejar, digamos assim, maravilhosamente bem, versos muito bem construídos, estrofes muito bem construídas, excelentes figuras de linguagem e também, né, algo, né, ele sabe trabalhar o som das palavras, ele é realmente muito bom nisso. Inclusive, né, inclusive, dando aqui um exemplo dessa questão de união de linguagem literária com linguagem popular, eu vou ler aqui para vocês o primeiro poema da sessão Deu Branco, tá? É sempre assim, bater o ponto de saída e ufa, até que enfim, e hoje, só amanhã, pensar picando a mula, o cérebro fervendo e o ego semi-cheio da mão boba a mais. A rua até que tá bonita, o sol se põe, a praia é uma promessa, mas o mal-estar. O velho mal-estar de sempre ameaça tudo, insiste em ser imune a tudo que tem sal. A voz esgruvinhada da rabeca, não, não é hebraico não, pendula pelo tímpano, assim como gangorra, e um soco no nariz, mais outro soco. Dan, 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 dama da noite. O vento chega, tu já quase em casa, e o bosque em frente sempre esteve ali, chama teu nome. O nome de verdade, que não tem crachá. Lá, bem lá em cima, a lua luz, sem dar por nada. E desse nada, tu, no último degrau, um frio, enfim, a cama quente. É sempre assim. Aqui a gente consegue ver, né, de forma bastante clara, né, essa questão da união, né, desses dois tipos, desses dois níveis de linguagem. E aqui também, na verdade, eu vou ler aqui para vocês, né, se não for demais, minha estrofe preferida aqui desse livro, né, em que o Érico vai falando dessa questão, né, do poeta, do fazer poesia, né, e ele vai dizendo aqui, por consideração, vai e leva assim esta alma que a visão do inferno mata. Em testamento, em testamento lego-te um rubim e as penas com que amor tão mal me trata. Por toque seja supra-mencionada forja, força um rompante que sui volta servante ou outra frase de efeito, diz-lhe com a mão no peito, pirita é por amor. Enfim, né, acho que esses versos aqui já dão um ponto aqui, né, já dão alguma ideia, né, dão conta, não daria, né, teria que se ler o livro inteiro, do que é a poesia do Érico, de como, né, o Érico consegue trabalhar, né, esse tema, nesses dois temas aqui, essa dualidade, digamos assim. O prefácio que tem aqui é um prefácio bastante muito bom a respeito do Érico. E, enfim, o Érico completa de mão cheia, tenho certeza de que daqui a 30 ou 40 anos, se fizerem uma antologia, uma história da poesia brasileira desse período, é, provavelmente aqui esse livro e toda a obra aqui do Érico vai estar ali, vai ser mencionada é, de uma maneira talvez até elogiosa, né? Sem dúvida isso aqui, né, no futuro será lembrado, assim como a produção de outros poetas também, dos quais eu falarei aqui, como a Lorena Miranda, Kutlak, o João Barra Aurélio, o próprio Silvério Duque, que eu já fiz resenha dele aqui, Vladimir Saldanha, o Henrique Nascimento, Antônio Afonso Ribeiro Neto, se algum dia ele chegar a publicar, né? Espero que ele publique. Enfim, toda essa nova safra aí que vem publicando livros de poesia, perdão, desde aí do final do ano 2000, né? E que vem publicando poesia de altíssima qualidade. Não só publicando poesia, como traduzindo poesia também. Eu pretendo falar aqui também da Tentação das Nuvens, a tradução de poesia belga feita pelo Vladimir Saldanha, que é um feito praticamente inédito aqui na história creio eu que inédito, na verdade, pelo menos com essa extensão na poesia brasileira. Enfim, é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Ah, e uma coisa aqui que eu gostaria de dizer é que, infelizmente, é que esse livro, por ser né, já um tanto antigo, né, e é livro de poesia, infelizmente, é poesia que desde sempre no Brasil teve tiragens pequenas, não é tão popular, então já é mais difícil de ser encontrado. Mas acho que vocês ainda conseguem encontrar alguns exemplares aí pela internet sem sem dificuldades tão grandes assim, tá? E mais uma resenha aí. Eu espero que vocês leiam o livro, espero que vocês gostem do vídeo, evidentemente. Vou deixar aqui embaixo aqui o meu Instagram, que, né, como eu sempre digo aqui, eu coloco ali às vezes uma errata ou outra. Às vezes eu leio algum poema de algum livro do qual eu faço resenha aqui, ou algum trecho de um livro, enfim, ou para quem só quiser me acompanhar lá no Instagram Literário, no meu perfil pessoal. Se o Eric algum dia chegar a ver essa resenha aqui, eu deixo aqui um abraço para ele. Né? Eu já estive com ele aí pessoalmente algumas vezes, ele sempre foi uma pessoa extremamente gentil, extremamente bacana e muito engraçado, né? Uma excelente companhia também, tá bom? Vou ficando por aqui, tá? Um grande abraço aí para vocês. É, como eu disse para vocês aí, talvez aí até o fim de semana a gente tenha um novo vídeo falando do canal, desse ano de canal, de como tem sido a experiência, tá bom? Espero que vocês gostem. Mais uma vez, um grande abraço e até mais.